Pai do Senhor, professores, graças a Deus, né? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para trocarmos um pouco as ideias, falarmos sobre a palavra de Deus, o desempenho, o desenvolver do aluno na escola dominical. Então é muito importante você estar atento ao seu aluno. E com certeza, cada aula que você vai assistindo, acompanhando a cada tia, a cada tio que vai passando, você com certeza vai reter informações, conhecimento e com certeza vai dar tudo certo. Nós estamos na lição dos juniores, lição número 7. Então, graças a Deus, né? Mais uma lição, mais um domingo aprendendo e compartilhando. Então, a apresentação do professor, a saudação quando ele chega é muito importante, né? A maneira como ele vai acolhendo os seus alunos, e a gente sabe que os alunos, eles são aprendizes, né? Eles são discípulos, e você é o mestre, você está ali ensinando. A gente vê quando as crianças vão crescendo, alunos que a gente já tiver e hoje são adolescentes, são jovens, o quanto eles nos respeitam e eles compartilham muitas vezes a sua experiência, a sua vida, o desenvolver, porque é uma ligação do professor com o aluno, e isso é muito importante. Essa ligação, esse cuidado, esse carinho, então com certeza é uma obra especial que Deus colocou na sua mão, tá certo? Então, entrando na lição, depois que você saudou, que você orou, recapitulando novamente só com relação à oração, é bom você incentivar eles a orar. Então, escolhe sempre alguém para orar, tá certo? Vem o coleguinha, vem o outro. Tem um que não gosta, você respeita, mas você também pode compartilhar para você orar e ele repetir. Mas sempre introduzindo todos para participarem da aula. Tá certo? Então, todos orando, porque muitas vezes o professor ele fica orando e os alunos desatentam, mas quando você joga a responsabilidade para ele orar, ele também vai se achar na responsabilidade de despertar para como orar, como eu vou começar a orar, fazer como o meu professor faz. Então, é super importante a gente também compartilhar a oração com os alunos, tá certo? Depois da oração, todo mundo está ali naquela alegria, todo mundo está ali à vontade com o professor, com os amiguinhos. A preocupação também, às vezes chega um coleguinha do aluno do professor, que é um primo que foi passar o final de semana na casa lá da família e não é crente. E é muito importante você, professor, procurar saber se aquela criança é evangélica, se ela quer aceitar Jesus, apresentar Jesus para ela, procurar saber se na família eles são evangélicos. Então, essa gancho, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de passar. Porque é alguém que chegou novo na aula ali, está participando, mas que a gente não pode deixar ele passar em branco. É muito importante, tá certo? Então, só essa dica aí pra gente se ligar, tá certo? A faixa etária do junior é de 9 a 10 anos, tá bom? O tema da nossa lição, um tema muito bom, tá certo? Tá aqui a lição número 7, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, uma lição muito conhecida, porém a gente tem que ter o cuidado sempre de orar antes de preparar uma aula, de buscar ao Senhor, porque por mais que a gente traga objeto, dinâmicas, brincadeira, mas a gente sabe que a unção e a orientação do Espírito Santo ela é fundamental na nossa vida. Ele fará a diferença e tocará nos corações das crianças. Então é necessário a gente ter a orientação, a unção de Papai do Céu na nossa vida sempre que for fazer. Né? A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. E a gente tem que ter cuidado para não cair na rotina, né, do professor automático, aquele professor que vai lá e faz e dá conta do recado. Não é dar conta do recado, né? É fazer a obra do Senhor, existe esse diferencial. E a gente tem que ter cuidado. Então tá aqui, lição número 7, né? Como a gente falou, a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem também o nosso tema, o memorizando. Tá aqui no livro de Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí você pode conversar com os alunos a respeito do pecado, o que é que eles acham, o pensamento dele, né? E você vai escutar cada um com as suas palavrinhas, da sua maneira, eles vão, né, colocando o significado e você vai apoiando também, trazendo à luz da Bíblia o significado.
da palavra, tá certo? Então, foi para o título, já começou a entrar dentro da lição e vamos mergulhar, porque a hora passa rapidinho e os alunos ali ficam todos, né, participativos. O aluno fica muito ativo que o professor vai falar. E o professor ele tem que ter, vamos dizer assim, a junção da aula toda no controle da mão dele. Ele não pode dizer que terminou a aula e ele não conseguiu dar. Né? Então, isso seria uma falta de organização, tanto do horário como do próprio professor, que não soube administrar. Então, é necessário começo, meio e fim. Ou seja, a aula ser completa, né? E o aluno ter entendimento. Não querer jogar tudo que eles não vão conseguir reter, mas jogar o necessário para eles terem uma boa absorção, ele absorver e aquilo ele trazer para o dia a dia, para ele falar com outro colega e guardar no coração. Então é super importante, tá certo? Então, falou do tema, falou do memorizando, pede para eles repetir. Se quiser também, vamos copiar hoje o memorizando? Cada um pega aí uma folha, faz bem bonito, um faz colorido, outro faz com a letra diferente. Incentive a eles escrever o versículo, é muito bom. E lembrando para eles também usar a Bíblia. É necessário o aluno levar a Bíblia, não levar só a lição. Então, o professor ele tem essa responsabilidade de incentivar a Bíblia indo com o aluno e a lição. Então, são duas armas que não pode faltar. E você está ali para verificar, para observar e sempre dar a dica para seu aluno. Porque você é responsável ali por todos eles. Então, é importante esse olhar, essa preocupação. Tá certo? A gente vai agora, entrou na lição. Aquela expectativa. Gente, a história de Abraão. Vocês lembram que é Abraão, um homem próspero, abençoado por Deus. Porém, ele tinha um sobrinho. Qual era o nome do sobrinho? E aí vai estimulando, os meninos vai falando. Era Ló. Ló também era próspero. E vai falando e eles participando. É um pouco cansativo quando só o professor fala. Então é importante o professor falar, mas deixar o aluno entrar, até porque as crianças são muito inteligentes. E crianças da escola dominical, da Assembleia de Deus, são uma bênção, glória a Deus. Eles são participativos, eles conhecem a Bíblia, eles vivem realmente na igreja, então para eles com certeza vão participar. E você vai falando de Abraão, vai falando de Ló, e eles vão ali participando. Aí você diz, mas houve uma situação difícil entre Ló, as pessoas que trabalhavam ali, os seus servos com o de Abraão, o que foi? Aí começam já a trabalhar ali nas crianças, eles vão, né? Se não souber, aí você entra com a resposta. Né? Houve discussão entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Por quê? Porque a terra não estava dando conta. A abundância, a bênção, a prosperidade estava tanto que as duas herdades, as duas bênçãos não estavam conseguindo se concentrar naquele local. E Abraão, orientado por Deus, com certeza, ele chamou Ló e disse, Ló, escolhe, né? Não dá pra gente ficar aqui, somos parentes, não dá pra ficar discutindo. Você traz isso para o cotidiano da criança, né? A briguinha, ter cuidado com as palavras. Sempre você tá ligando a rotina diária da criança com a palavra de Deus. É bem importante, tá certo? Então, ali Abraão apresentou, Ló, o que é que tu queres? Vai para a direita? Se for, eu vou para a esquerda. Deu opção, né? Então você fala ali como Abraão teve tranquilidade em deixar Ló escolher. E aí vai continuando. E assim Ló escolheu. Ló olhou para o Jordão, ele viu ali as campinas, ele viu o rio, ali ele disse, é tudo que eu quero. E foi-se embora e disse, vamos dar bem. Foi embora. E Abraão, ele tinha a bênção de Deus também. É bom quando a gente tem a tranquilidade e a bênção de Deus. Então, ensinar a criança a não querer trapacear, passar na frente, se apressar, porque a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que fazem a obra do Senhor, que servem ao Senhor. Então, essa tranquilidade precisa estar dentro do coração. Né? Tem muita gente, a gente vê o mundo lá fora como está, né? É um passando na frente do outro, querendo se aproveitar, e a gente quando serve a Deus, a gente tem tranquilidade, e o professor passa essa tranquilidade para a criança, é muito importante, tá certo? E continuando, Ló se foi, mas aconteceu, e a história você vai contando, professor. E a gente já vai pro final. Lembrando que as figuras tá aqui, né? As figuras você pode implementar, tá certo? Aqui, a hora que Abraão, ele mostra para Ló, Ló escolhe, né, as campinas, ele escolhe a água, e você pode pedir para os meninos participarem, segura aqui, né, o visual, deixa eles participarem também, porque eles gostam de ser útil.
na aula. Então, é bem importante. Então, aqui já chama a atenção quando a gente sempre mostra os visuais. Tá certo? Vamos dar uma paradinha que a gente não chegou nesse ainda não. Então, só acelerando um pouquinho a história, tem a parte a qual Ló, ele começou a ficar ali naquelas campinas, naquela situação perto ali de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? O povo dali era um povo pecaminoso. Lembra que a gente falou do pecado, que você destrinchou o que é pecado? As crianças participaram, aí você fala agora, tá certo? Diz, a situação daquele povo ali estava horrível aos olhos de Deus. E você compara com a atualidade. Como é que o mundo está hoje? Como é que a situação está hoje? Aí você fala do anjo. É essa parte aqui, a qual os 2 anjos foram na casa de Ló, tá certo? E quando foram lá pedir para Ló sair daquela terra, porque Deus ali ia mandar enxofre, fogo, Deus iria destruir. Então o que aconteceu? A malignidade, o mal estava tão grande no meio daqueles homens que eles queriam possuir aqueles homens. O homossexualismo, a situação estava terrível, né? E a gente vê que hoje não é diferente. E a criança, ela tem a percepção do que é certo e do que é errado. E quando ela vive na igreja, ela tem isso. Então você precisa mostrar a qual o anjo chegou e deu ordem. E essa parte é muito importante. Você enfatiza a chegada do anjo e que ele disse, Ló, vamos, tem que sair. Os esposos das filhas de Ló zombaram, não acreditaram, escarneceram. Porém, Ló, as filhas e a esposa saiu. Porém, na saída, e os anjos pegou com autoridade na mão e disse, vamos embora. Só que ele disse, não olha para trás, não pega nada, não dá tempo. Aí a esposa de Ló olhou para trás. Então, é aquela história da estátua de sal, que todo mundo conhece, que tem hino, que todo mundo, né, fala, você enfatiza mais uma vez. Né, o pecado, a ganância, o coração dela ficou para trás. E automaticamente a desobediência veio a consequência, infelizmente. Então você traz isso para a criança, né? O quanto a gente precisa. E o que aconteceu? Aquela mulher, ela virou uma estátua. Veja que situação difícil, né? E muitas pessoas hoje no mundo se encontram assim, paralisadas, né? Pelo pecado, vivem aos prazeres da carne, as coisas materiais. Não é pecado ter dinheiro, mas a boa administração do dinheiro com sabedoria, né? Deus sempre vai abençoando. A palavra de Deus diz que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. Então é necessário que tudo que a gente faça, a gente peça a orientação do Senhor. E ali aquela terra foi destruída, né? Porque Deus, Ele é o justo juiz. E ele tem a sua balança como balança fiel. E você traz todo esse ensinamento, toda essa mensagem para os seus alunos, tá certo? Sempre trazendo para o cotidiano, mostrando a história, mostrando a realidade e que eles criem no coração, não medo, porque a gente não devemos ter medo de Deus. Nós devemos ter temor, respeito, né, à palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Você concluiu a história, você fechou ali a história, participou todos eles, vem a oração final. Alguém quer agradecer? Pergunte se tem agradecimento. Coloque no coração dos seus alunos para eles serem gratos por tudo, tá certo? Pela salvação, pela família. Alguém tem uma bênção para agradecer? Né? Coloque esse incentivo. Você pediu oração semana passada por quê? Vamos agradecer. Alguém tem alguma resposta da oração que a gente fez semana passada? Incentive isso no coração dos seus alunos. E com certeza eles vão manter, né, a fé ali vivificada. E cada semana eles vão dizer, eu tenho uma bênção, tia, que eu pedi oração. Minha tia estava doente, meu pai estava precisando disso. E Deus fez. E é muito importante a gente cativar isso no coração das crianças. Tá certo, professor? Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero falar para vocês aí, para vocês dar um like pra gente, compartilhar, tá certo? Essa obra, esse trabalho tão abençoado, ao qual Deus tem colocado para alcançar muitas pessoas, né? Pessoas que precisam muitas vezes de uma orientação, de uma ajuda. Então, com certeza, dá um like, compartilha, comenta aí e será bênção, tanto para você como para outras pessoas também, tá certo? E a gente só tem a agradecer a Deus pela vida de cada professor, pela vida de vocês, e façam a obra do Senhor. Façam com tranquilidade, façam com paz, porque o machado é emprestado. Ele é que dá as ferramentas necessárias. E quando a gente, né, descansa na mão do Senhor, com certeza Ele se utiliza de cada um de nós. E você, professor, é uma ferramenta muito especial na mão do Senhor. Cada aluno tem uma história,
tem uma família, então cada um é um ministério e você é responsável por ele, com certeza. E tem galardão da parte do Senhor para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, finalize com a oração e abençoe a vida de cada criança. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.